Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Um abraço para essa família eterna que nós temos. Um abraço a todos os irmãos em graça, todos os irmãos do Evangelho Eterno, em especial, sem menosprezar ninguém. Em especial, nosso irmão Cláudio Mendes. Meu querido, eu tenho aprendido muito com o irmão Cláudio Mendes. Eu tenho aprendido muito com a sua humildade, com a sua forma de fazer os seus vídeos, com a sua forma de interpretar a palavra, com a sua forma de divulgar o Evangelho eterno. Eu tenho aprendido muito com esse querido, eu tenho aprendido muito com esse irmão, e eu aprendi com ele também, estou aprendendo com ele, que mesmo a gente tendo passado por certos conhecimentos, a gente deve ficar tranquilo, calmo e só responder na hora certa. Esse vídeo aqui, ele é especial. Esse vídeo aqui, ele é especial porque alguém, uma hora ou outra, lá no comentário, eles tentam aí colocar um comentário para ver se mexe com a nossa imaginação ou com a nossa ideologia, com o nosso entendimento, com respeito ao conhecimento que a gente tem. Tem um irmão falou sobre a questão de Satanás e a questão do onde vens, que Deus perguntou a o Satanás ali, de onde vens? Eles responderam, de rodear a terra e passear por ela. Esse vens, todos nós sabemos que ele é uma raiz de vem. Vem é singular. Vens, NS, é plural. E Satã, ou Satã, é singular. Satanás não é singular, é plural. Satã, sim. Então, Satanás é plural de Satã, que é singular. Eu quero falar uma coisa aqui, meu querido, sobre a história da língua portuguesa. Eu me senti a necessidade de fazer isso. Eu não sou professor da língua portuguesa, mas, apesar dos atropelos, apesar de alguns verbos, né, a gente tem a dificuldade de pronunciar, mas nós, graças ao nosso eterno Criador, tivemos a oportunidade de estudar um pouco. E ainda temos, não é? Ainda temos. O nosso idioma, a língua portuguesa, ele teve uma origem, como todas as línguas têm a sua origem. Então aqui eu estou falando, vou falar de uma coisa que é muito importante. O nosso irmão Cláudio, eu acredito que foi o primeiro a falar isso. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que fazer uma análise sintática da língua portuguesa, daquilo que a gente está lendo. Então, como que começou a história da língua portuguesa? O nosso idioma, a língua portuguesa, todos nós sabemos que sim, nós falamos o português. Mas de onde ele veio? Esse nosso idioma, que é a língua portuguesa, porque a Península Ibérica, que era ali Portugal, junto com a Espanha, era a Península Ibérica, né? Ela foi invadida pelos romanos no século III a.C., durante a Segunda Guerra Púnica, né? Que conta a história assim, a Segunda Guerra Púnica, né? Que, todavia, só conquistaram em 19 anos antes de Cristo.
Então foi o imperador Diocleciano, de 284 a 305, que instituiu, não é, o latim como língua obrigatória da região conquistada. Os romanos, para impor o seu domínio, eles adotavam 3 medidas em todas as terras que os romanos invadiam e conseguiam êxito. Eles, para impor, então, o seu domínio, eles adotavam 3 medidas. Primeiro, eles substituíam a língua dos povos dominados pela sua. Segundo, eles impunham a sua moeda. E, em terceiro, destruíam os deuses locais, colocando o deus deles. Então, esse processo de colonização, tá certo o nome? Colonização, tá certo, né? Então, esse processo de colonização, ao que parece, meu querido, ele foi copiado por outros povos. Na atualidade, sem a força das armas, mas pela dominação econômica e também cultural. Olha a importância de você conhecer a origem da sua língua e como que se deu. Preste muito atenção. Então, a língua portuguesa, ela vem do latim, que esse latim era um latim vulgar, não é? Que era o falar simples de um povo de cultura rústica que vivia no centro misericórdia, da península, não é? Itálica, a região do Lácio, a região do Lácio que fala. Então, daí, você conhece aquele escritor famoso do Brasil, Olavo Bilac? Você conhece, né? Você conhece pelo menos a história dele, não é? Então, daí Olavo Bilac, ele, em uma das suas poesias mais lindas que tem, uma das suas poesias mais lindas que tem, ele disse no seu poema que o idioma português era a última flor do Lácio, aquele famoso, não é? Um poema de Olavo Bilac, poema chamado A Última Flor do Lácio. Ele diz que a língua portuguesa, então, seria a última flor do Lácio. Meu querido, convenhamos, a língua portuguesa é a língua mais linda do mundo. Do mundo. Eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje, mas em outro vídeo, Alberto, o senhor está saindo da linha da questão do Evangelho Eterno? Não, querido, é só por causa de algumas críticas, que alguém faz crítica, que fala que o diabo existe mesmo, fala que o inferno existe mesmo, fala que Satanás existe mesmo. Mas eles não conhecem nem a verdade sobre a língua, a gramática, a ortografia, não é? O vernáculo da língua em que nós falamos, que é o português. E às vezes as pessoas querem discutir algumas palavras que foram incorporadas à nossa, sem procurar saber o sentido real do significado das coisas. Então, o nosso português, não é?
Ele deriva do latim vulgar, o chamado sermo vulgaris, que inclui desde a linguagem coloquial até a linguagem, né, profissional, incluindo as suas gírias. Olha quanta gíria que a nossa língua tem. Quantas gírias. Então, esse latim vulgar, ele foi traduzido pelos soldados, pelos colonos e funcionários romanos. Romanos, tá? Agora, entretanto, portanto, porém, tem uma coisa que a gente deve sempre observar. Os visigodos, que eram os povos, né, germânicos, ocuparam a Península Ibérica em 409 e dominaram-na por 2 séculos e meio. Então foi ela conquistada em 711 pelos árabes. Então dessas duas dominações, não é? Tanto dos visigodos como os árabes, dessas duas dominações, resulta expressivo ou expressiva contribuição, então, à língua portuguesa. Então, as palavras portuguesas de origem árabe são quase todas substantivos. Olha que interessante. Já a contribuição dos visigodos não vai além de 40 termos somente, tendo havido também a contribuição de outros povos. Agora, nós temos que observar e ficar por dentro do quê? Idioma único é símbolo de unidade. Quando os portugueses chegaram aqui, no ano de 1500, as línguas faladas pelos índios, elas contavam-se a centenas, eram muitas. Por exemplo, eu sou descendente da quarta geração dos tupiniquins. Aqui no meu estado ainda tem a reserva lá no norte do estado, em Santa Cruz, a aldeia chamada Santa Cruz. Eu sou da quarta geração dos tupiniquins, né? Então, eu sei do que eu estou falando. Eu sei porque eu ainda tenho parentes, né, em 4º grau, 3º grau, lá na aldeia Santa Cruz. Então, eu sou a quarta geração dos tupiniquins. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, no ano de 1500, as línguas faladas pelos índios contavam-se a centenas, sendo a mais conhecida e utilizada o tupi. Já ouviu, né? Você já ouviu isso, né? Que tinha alguns dialetos com o tupinambá, por exemplo. Tupiniquim, que no caso é o meu, não é? O caeté, o potiguar e o tamoio. Às vezes você, em alguns vídeos meus, você observa que eu ainda puxo, não é? Eu ainda puxo, né? Alguma coisa assim, né? Essa questão de que a gente utiliza esses dialetos, né? Que vem lá do tupinambá, do tupiniquim, do caetê, do potiguar, do tamoio. Então, os idiomas nativos foram predominantes em nosso país até a metade do século XVIII, sendo substituído aos poucos pela língua portuguesa, que foi herança dos nossos colonizadores. Ao contrário, meu querido, de alguns países no mundo que tem mais de uma língua oficial, por exemplo, nós temos o Paraguai. O Paraguai tem mais de uma língua oficial. A Índia, o Uruguai tem mais de uma língua oficial, diferente do Brasil. Aqui a língua oficial é o português. Mas se você observar Paraguai, Índia e Uruguai, são mais de uma língua. E outros países também têm isso. Então,
nós observamos que o Brasil manteve a unidade do seu idioma graças a uma medida tomada pelo Marquês de Pombal, que em 1758 proibiu o ensino e o uso da língua tupi em nosso país. Agora, qual foi o objetivo? O objetivo era fortalecer o domínio que Portugal exercia sobre esta colônia, ou a nossa colônia. Embora, meu querido, essa medida ela tenha ali um significado, ou embora essa medida tenha sacrificado o idioma indígena, por exemplo, na medida em que foi desaparecendo aos poucos, não é? A língua portuguesa foi se fortalecendo e predominando até hoje em todas as regiões do nosso país. Agora, é sabido também, não é, que existem alguns fatores importantes para a manutenção, não é, da coesão e da unidade de uma nação, como o idioma, a região e a moeda. Agora, para o Brasil, que é um país, né, de dimensões continentais, o Brasil é um continente, né? Você vê que o Brasil cabe vários países da Europa aqui dentro do Brasil. O Brasil é um continente imenso, né? Então, foi de fundamental importância a unidade do idioma falado, mesmo com diferenças regionais de sotaque, né? Por exemplo, além do sotaque, né? Essas variações de sotaque no nosso português aqui no Brasil, dependendo da região, além do sotaque, tem os neologismos, né, que a gente chama de neologismo, essas coisas que às vezes até no vídeo você vê aí. Mas mesmo assim, o nosso idioma herdou centenas de palavras da língua tupi, como batata, mandioca, amendoim, pipoca. Então isso aí são palavras herdadas do tupi, não é? Tupi, então essa coisa de batata, aipim, mandioca, amendoim, pipoca. Então, às vezes, meus queridos, quando a gente fala algumas palavras que na cabeça de muita gente, o irmão Alberto falou errado, o irmão fulano de tal falou errado, o irmão falou tal. Irmão, querido, muitas vezes é a influência da língua. Muitas vezes, não é? É o sotaque, é o neologismo. Não é que a gente falou o português errado, não. O português errado é um idioma único, é um símbolo de unidade, mas ele tem os seus sotaques. Ele tem, né, as suas, né, sotaque de acordo com as suas regiões. Eu poderia falar o raio, o caramba. Por exemplo, quando eu falo assim, aqui no meu estado, em alguma região do estado, falo assim, o grande, mas eu não quero dizer que aquilo que eu me espantei é grande, eu quero falar que é pequeno. Quando eu falo, caraca, o pequeno, hein? Eu quero dizer que é grande. O raio, o grande, eu quero dizer que aquilo que eu me espantei, que usei a expressão o grande, é pequeno. Quando eu falo, ô caraca, o pequeno, hein? Eu quero dizer que é grande, entendeu? Quando eu falo assim, tá, aqui na minha região tem muito essa coisa de lá ele é uma expressão de espanto também, que quer dizer transferência de responsabilidade. Quando eu falo assim, fulano, sabia que fulano falou que você é terrivelmente feio? Aí a pessoa se espanta e fala assim, tá, é ruim, lá ele, ou seja, transferência de responsabilidade. Não sou eu que sou feio, o outro que é. Entendeu, querido? Então a nossa língua, ela sofreu muitas mudanças, mas se tornou um idioma único, que é um símbolo de unidade. Agora, a origem da língua portuguesa, você deve sempre analisar para você não ser confundido com alguma coisa, tá bom?
Então é preciso você analisar a influência que a nossa língua sofreu, inclusive quando você estuda a Bíblia. Você deve prestar muita atenção que tem várias palavras na Bíblia que foram traduzidas do latim para o português, mas que a influência dela não é a portuguesada, ela é o latim, ela é um grego, ela é um hebraico, mas sofreu uma mudança só para que a gente pudesse entender o que aquela palavra queria dizer. Mas mesmo assim, a grande maioria dos povos não entende que diabo, Satanás, inferno, que essas palavras não são palavras que é nome próprio, são adjetivos que quer dizer outra coisa. Se eu falar assim, Malberto, Malberto, a sua esposa representa o que para você? Ah, minha esposa é o meu chão de giz. Conhece aquela música, Chão de Giz? Parece que é de Zé Ramalho. Eu acho que é de Zé Ramalho. Que a letra daquela música, quando você pesquisa aí, que quer dizer uma coisa muito interessante. Quando eu falo assim, Alberto, sua esposa para você é o quê? Minha esposa para mim é o meu céu. Uma suposição. Então, com céu, eu estou querendo dizer alguma coisa. Ah, a minha esposa para mim, ela é a minha escada. A minha esposa é o meu céu. A minha esposa é o meu jardim. Assim como fez Salomão em Cantares de Salomão ali, né, que ele expressou várias formas de descrever a sunamita, né, que era, apesar dele ter muitas mulheres, rainhas, né, concubina, mas ele devotou, não é derrotou, devotou a sunamita tudo que ele gostaria de expressar em palavras na cara dela, na frente dela, ele colocou em forma de poesias, né, em forma de poemas. Então é isso, meu querido. Então, me desculpe aí, mas eu achei interessante trazer esse estudo aqui, porque as pessoas precisam entender como que a Bíblia ela foi criada, produzida, não é? E quem sabe quando alguém entender isso, eles vão estudar com mais veemência, com mais responsabilidade, tá bom? Fique todos com a paz e possamos fazer um bom proveito da palavra. Amém? Graça eterna.